Durante todo esse dia em Betel, uma pergunta não me saía da cabeça. Por que não, em nome da vida, ter contato com o sangue, com a transfusão de sangue? O clima ficou tenso, mas eu tinha que perguntar em nome do profissional e em nome do pessoal também. Por que não se pode salvar uma vida usando transfusão de sangue? Você vai acompanhar agora a principal pergunta, a dúvida que paira no ar. Todos querem saber: por que as testemunhas de Jeová não têm contato com sangue? Não podem fazer transfusão de sangue? Você está comigo num carro e sofremos um acidente. Vem a ambulância e nos leva para um hospital. Você é um ser comum, não está escrito na tua testa que você é testemunha de Jeová. Está escrito em algum lugar do seu corpo? Não. Eu preciso de transfusão de sangue. O médico, rápido, sala de cirurgia. Você, por sua vez, também recebe a transfusão do sangue. O que acontece com você? Que é a testemunha de Jeová. Olha, as testemunhas de Jeová, elas visando justamente evitar que aconteçam situações assim, onde transfusões indevidas ou indesejadas ocorram, nós portamos um cartão. Já vi, inclusive. É um cartão, uma espécie de procuração, mas ali há diretivas em que nós determinamos o que fazer em situações assim. Geralmente a polícia, ela procura documentos e junto com o nosso documento existe isso. E se não encontrar? Se não encontrar... Não há problema nenhum. Em tese não há problema nenhum. Nem para você. Para ninguém. Entendi. Só para te contar uma situação, uma vez eu estava em casa, porque eu moro em Sorocaba, aqui perto. Sei. Era mais ou menos 2 horas da madrugada. E a polícia me telefonou. Senhor Francisco, o senhor conhece o fulano de tal? Conheço. Nós estamos com um cartão dele aqui, em que ele tem aqui o senhor como testemunha de que ele não aceita transfusão de sangue. Então, a polícia entrou em contato comigo, com aquele que sofreu o acidente, mostrando que esse arranjo, ele de fato, ele é uma provisão excelente para as testemunhas de Jeová evitarem transfusões indesejadas. Por quê? Por que você não aceita uma transfusão de sangue? Para salvar uma vida, para curar uma doença? Por que testemunhas de Jeová são taxadas no mundo inteiro com esse estigma de não aceitar transfusão de sangue e o tratamento médico é diferenciado? Por quê? Olha, você está sendo muito incisivo em afirmar que transfusões de sangue são sinônimo de vida. Não é bem esse o conceito mais moderno da medicina. Mas as testemunhas de Jeová têm essa diretriz porque a Bíblia especifica isso. Lá em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29 na Bíblia, ali fala sobre evitar sangue. E nós não fazemos isso por nenhum fanatismo religioso. Muito pelo contrário, a medicina ela tem encontrado estratégias para atender pacientes que rejeitam transfusões de sangue. Mesmo num momento crítico, você deixaria um filho teu nessa situação? Essa é uma pergunta assim, muito difícil, mas você fez essa pergunta... Eu faço que todos nós, quando recebemos essas informações, desde que eu conheço o Testemunhas de Jeová, uma das grandes informações e localização é exatamente essa aí. Eles não aceitam transfusão de sangue. Aí eu me coloco no lugar de um pai, ou me coloco no lugar de um amigo andando, como eu disse, do acidente, e gostaria de entender. Você disse que a Bíblia diz para evitar. Evitar não é não, evitar é ser. Você fez uma pergunta sobre a questão do filho, eu vou te responder. Eu sou pai, eu tenho 4 filhos. Parabéns. E eu passei por essa situação. E é interessante, o meu filho, ele tinha acabado de nascer quando nós procuramos um hospital e ele tinha uma espécie de
anomalia no aparelho digestivo, que a medicina chama de volvo intestinal. E naquela época, no Hospital das Clínicas em São Paulo, os médicos disseram que ele precisava de uma cirurgia e provavelmente teria que receber transfusão de sangue. Mas o limite daqueles médicos não era o limite de um outro médico, um professor de medicina que nós contatamos naquela época e que fez a cirurgia no nosso filho e não usou nenhuma transfusão de sangue. Então você note que o que um médico ele diz sobre o assunto parece que está muito limitado à questão do conhecimento que ele tem, enquanto que outro médico talvez já teve experiência, já estudou um pouco mais e consegue fazer a mesma cirurgia. E foi isso que aconteceu com o nosso filho. Então veja, um grupo de médicos dizia que ele tinha que ser submetido a uma transfusão de sangue. E um outro grupo de médicos aceitou o desafio de tratá-lo sem sangue, respeitando as nossas convicções, e essa criança não recebeu nenhum sangue. Ele foi operado no 8º dia de nascido, hoje ele está com 27 anos de idade e ele não recebeu nenhuma transfusão de sangue. Então você disse que aceitou o desafio, não é muito risco? É um risco. Mas não temeu pela vida dele? Mas não é um risco. Diante da atitude tomada pelos pais? Ah, sim, a gente teme, eu sou humano. Mas é um risco onde você não está se jogando no escuro. Eu confiei no médico que estava lá e que disse que ele teria condições de fazer a cirurgia sem o uso de hemotransfusões. E você não confiou no médico que estava falando que precisava de... Isso também não é uma forma de separar? Você está dizendo então que a medicina que usa a transfusão não é uma boa medicina, que a boa é... O médico era testemunha de Jeová? Não. Não era nenhum deles. Existem médicos especialistas em testemunha de Jeová? Então, as testemunhas de Jeová, elas possuem uma entidade, vamos dizer assim, espiritual, teocrática, que visita hospitais e fazemos palestras. E os médicos, muitos deles, começam a aprender técnicas, estratégias para tratar o paciente sem o uso de transfusões de sangue. Mas por que essa, entre aspas, eu sou leigo, neura quanto ao sangue? O entendimento religioso da Testemunha de Jeová determina que os 4 elementos principais do sangue, nós entendemos que violaria esse princípio de Atos 15, 28 e 29. Vamos entender isso aí efetivamente. Aqui, por exemplo, Atos capítulo 15, que é o texto que é realmente a norma para o cristão. Atos 15, capítulo 28 15. e 29. Sim. É muito interessante aqui que os apóstolos, lá no 1º século, decidiram nessa questão importante. Falou assim, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além dessas coisas necessárias, que persistam em abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Então passou a ser uma injunção. Mas é do sangue de transfusão que fala aí? Não é da adoração do animal, do sacrifício do animal, do consumismo de carne Não. Ele separa muito bem as coisas, né? As coisas que eram sacrificadas a ídolos, porque ele disse assim que era importante obedecer a essa injunção bíblica nessas coisas necessárias. Daí ele começa a listar o que era necessário. Ele diz ali aquilo que foi sacrificado a ídolos, de sangue. Então, depois, aí, aquilo que é de sangue. Tem que abster-se de sangue. A carne. Não, depois fala aqui, do que foi estrangulado, faz uma separação. Viu, Gilberto? Pense bem. Quando você vai num médico e o médico diz assim, olha, você tem que abster-se de penicilina. É o caso. Ele está dizendo para você o quê? Que você não deve usar penicilina de nenhuma maneira. Você pode, por exemplo, tomar um comprimido via oral. Você pode tomar uma injeção endovenosa. Mas se ele diz, abstenha-se de penicilina, o que você entende? Você entende que de forma nenhuma a penicilina deve entrar no seu corpo. Ou abstenha-se de álcool. Você não vai simplesmente deixar de tomar álcool num copo, né, pela boca oral e injetá-lo na veia. Simplesmente você não vai fazer. A Bíblia diz, abstenha-se de sangue.
Uma pessoa que sabe o significado dessa palavra, ele simplesmente entende que ele não deveria colocar sangue de nenhuma forma. Então, é um princípio religioso, é como um princípio moral. Há 27 anos, o que o seu filho usou no lugar do sangue, você sabe? O que foi usado? O que é usado? O que vai substituir a transfusão? O que segura? O que impede? O que faz não precisar? Veja bem, eu não sou médico. Levando por esse lado, como leigo, mas o seu filho passou por isso e o senhor é uma pessoa esclarecida e deve ter se informado disso. Eu já tive essa pergunta feita várias vezes por médicos, que perguntam, o senhor é médico? Entendi. Uma vez eu respondi para um médico que a ciência médica, o conhecimento da ciência médica não é prerrogativa da medicina, especialmente hoje. Você pode ir, por exemplo, no Google acadêmico ou fazer pesquisas próprias. A prática médica é da medicina, é dos médicos, mas eu não sou médico. Mas, devido à experiência que a gente tem em lidar com muitas questões, normalmente nós, Testemunhas de Jeová, que fazemos parte desse grupo, a gente tenta colocar o médico que está com esse dilema de atender, de respeitar a consciência de uma testemunha de Jeová, em contato com outro médico que tem experiência em tratar testemunhas de Jeová. E a coisa é muito facilitada. Aquele médico, no caso do meu filho, ele não colocou no meu filho nada com relação a outro tipo de sangue. Por exemplo, o senhor fez uma alusão aí a alguém que entrou num acidente automobilístico e começa a perder muito sangue. Muitos profissionais nessa área, eles entendem que nesse momento a coisa urgente é você manter o volume dentro do sistema circulatório e não necessariamente você precisa manter o volume dentro do sistema circulatório com sangue, mesmo porque sangue é uma coisa rara hoje, é rara e cara. Por isso há a necessidade de encontrar o que eles chamam de substitutos do sangue, embora o sangue não tenha um substituto. Essa palavra substituto do sangue, ela é uma coisa assim, apenas entre aspas, porque o sangue é uma coisa ficção, tão maravilhosa que não há substituto para ele. Mas os mecanismos que Deus criou no organismo podem ser utilizados para minimizar em determinado momento o uso do sangue. Tanto é que há testemunhas de Jeová que elas chegam a 2 de hemoglobina, 1,8 de hemoglobina. E sobrevivem. Se utiliza de certas técnicas e procedimentos com médicos experientes e ela sobrevive. Agora mesmo em Sorocaba temos lá uma paciente que ela está com 6 de hemoglobina. E os médicos querem transfundir, mas depois de entrar em contato com a COLI, e a COLI provê orientação. O que é a COLI? É Comissão de Ligação com Hospitais. É Brasil todo? Brasil todo. Tem 130 dessas comissões no Brasil atualmente. E você é formada da COLI? por profissionais, exatamente. E você acha o médico para conversar com aquele médico Isso. lá da cidadezinha do interior, lá da... A gente distribui isso, eu vou deixar de presente para você. O que é isso? São orientações que a gente deixa com os profissionais de medicina, mostrando nossa posição ética, nossa posição Onde religiosa. encontrar a solução? E aqui tem várias instruções muito interessantes sobre situações que o médico confronta diariamente, que ele pode utilizar para minimizar o uso de transfusões de sangue. Depois da COLI ter agido em frente ao médico, o paciente não pode ser removido, o médico toma essa decisão em apoio, com o apoio do outro médico da COLI, nomeado pela COLI em outro lugar, deve ser via telefone, conversa, como vai fazer, o paciente morre. Não tomou a transfusão, não fez a transfusão. O médico está consciente de que precisava. O médico da COLI falou que não faz isso, e fez e morreu. Existe algum processo? Existe a COLI de advogados para segurar esse rojão para testemunhas de Jeová? Psicólogos para apoiar a família que não aceitou a transfusão e o ente querido faleceu? Ou isso não aconteceu até hoje? Eu não me lembro. O senhor entendeu o que eu quis dizer? Olha, A responsabilidade de dizer não à transfusão. Eu trabalho. Mesmo tendo razão. Eu trabalho nesse campo desde 1984. 84 para cá são 34 anos.
Eu não me lembro de nenhuma situação em que um paciente tenha, vamos dizer assim, morrido e os parentes testemunhas de Jeová tenham processado. Não, o próprio hospital, o próprio médico que não é... Eu não estou dizendo que não aconteceu isso. Sei, não, eu entendo, você não tem conhecimento disso. Quando o professor Zerbini, ele era um dos papas, um dos pioneiros da medicina cardíaca no Brasil. Ele recebeu testemunhas de Jeová que promoviam essa questão lá na década de 90, Não fazia década de 90. Naquela época, ele viu as vantagens que havia nisso, no tratamento sem sangue. E muitas das cirurgias cardíacas eram feitas sem uso de sangue. Então, você chegou a fazer transplante cardíaco sem transfusão, né? Porque há inclusive, o campo mais limítrofe nessa questão são as transfusões, aliás, são os transplantes de medula. E já são feitos transplantes de medula em testemunho de Jeová sem uso de hemotransfusões. Então, hoje não há cirurgia. O senhor está me dizendo que se faz transplante de medula em pacientes testemunhas de Jeová sem o uso de sangue. De sangue? Sim, já foram feitas várias aqui no Brasil, inclusive. Com sucesso? Com sucesso. O senhor vai falar, pergunte para eles. Opinião. Então por que não se faz para todo mundo? Porque é mais fácil fazer com sangue? Por que então não se generaliza e passa a fazer, ou se faz uma campanha, ou se conscientiza as faculdades? Nós trabalhamos nessa direção. Eu mesmo e o grupo da Colite Sorocaba, a gente já visitou por várias vezes faculdades de medicina e somos convidados para fazer palestras. Só que o processo educativo, ele... É mais caro sem usar sangue? É mais caro? É mais caro. Não. Muito mais caro? Não. É mais caro você fazer transfusão de sangue do que não usar sangue. É mais caro com transfusão? Vários estudos mostram isso. O paciente sai mais cedo do hospital. Você sabe quanto custa uma bolsa de sangue hoje? A bolsa de sangue não sai por menos de R$1.000. Ela custa para o Estado em torno disso. Por quê? Porque você precisa fazer testes para que aquele sangue possa ser dado no paciente. E olhe que nem sempre se faz o teste em todas as bolsas de sangue. Num hemocentro, você faz muitas vezes por amostragem. E mesmo assim as bolsas de sangue custam muito.